Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma ATPC de Educação Especial. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante pertinente, mais uma vez, para nós, professores especializados. Um assunto que muitas vezes não é discutido na escola e muitos dos professores especializados têm dúvida de como diagnosticar, como intervir, como descobrir que o estudante tem altas habilidades e superdotação, desculpa. E para falar desse tema tão importante, nós vamos receber dois convidados muito especiais. A professora doutora Denise Arantes, que é especialíssima em altas habilidades e superdotação. Robson também, que é uma pessoa com altas habilidades e superdotação, para falar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre as experiências dele e compartilhar com a gente essas vivências. Para apresentar junto comigo essa TPC, conto com a minha parceira Tânia. Bom dia, Tânia. Hoje eu estou aqui no Centro de Mídias, sou um homem cis, de estatura alta, estou sentado, uso uma camisa bege, tenho a pele morena, olhos castanhos, minha barba está um pouquinho maior hoje, sou calvo, tenho um relógio do meu lado esquerdo e uma pulseira do meu lado direito. Atrás de mim aparece a palavra Paulo, representando São Paulo, Centro de Mídias São Paulo. Bom dia, Tânia, seja bem-vinda. Bom dia, Jefferson. Bom dia, colegas aí de todo o estado. Eu vou me descrever, eu sou morena, tenho os cabelos na altura dos ombros, olhos castanhos, estou com um vestido fundo azul e estampado de flores e tudo bordado. Uso pulseira, anel, brinco, colar, que saudade de usar tudo isso depois de tanto tempo. É um prazer estar aqui apresentando a Denise, que por muitos anos trabalhamos juntas lá no CAP Brooklyn. Então, realmente, assim, a alegria é imensa receber o Robson e, assim, ela passar tudo, né, o conhecimento, tudo isso, os estudos dela, para que possam ajudar nós, professores da educação especial, das salas de recursos, da itinerância, da onde nós estivermos trabalhando com esse aluno e dentro da escola, que nós possamos ser esse apoio para a equipe gestora. Nós sabemos que são poucos os especialistas nessa área, mas que nós possamos ajudar essa escola a detectar esse aluno, a encaminhar esse aluno, porque muitas vezes há um sofrimento grande do aluno, do estudante que está ali, né, tendo a característica de altas habilidades e superdotação e não sendo olhado como tal. Então, é importante aí, então, quero o convite à Denise foi para isso, para que nós possamos, pelo menos, ter a informação de como ter esse olhar e ajudar a nossa escola a olhar esse estudante. Denise, Robson, muito obrigado, Robson, pela sua presença, também de ter aceitado o convite da Denise para aqui estar e contar um pouco também da sua trajetória. Denise, a palavra é sua e, mais uma vez, muito, muito obrigada por você estar aqui. Antes da Denise começar a falar, eu gostaria de apresentar a palestrante para vocês, que é uma pessoa... Eu fui mais assim, informal, de amizade, aí vamos à parte formal. Vamos apresentar a professora doutora Denise para que vocês conheçam a profissional que está aí palestrando para vocês e ajudando vocês, como a Tânia mesmo mencionou, a identificar os estudantes com altas habilidades de superdotação e principalmente encaminhá-los aí para os serviços tanto de itinerância quanto de sala de recursos, da melhor forma que possa atender a escola de vocês. Então, a professora Denise Arantes, ela é psicóloga, especialista em altas habilidades de superdotação, pós-doutoranda em ensino e processos formativos, presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação e coordenadora do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação. O Instagram dela é @DeniseArantesBrerro. Denise, a palavra é sua. Bom dia, seja bem-vinda e muito obrigado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Tânia. É uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês hoje, falando sobre essa temática, a temática das altas habilidades de superdotação.
Ontem recebi uma série de mensagens já de alguns professores da rede, quando souberam que eu ia fazer a fala, me parabenizando e agradecendo pela minha participação. E eu fico muito feliz, né, de voltar a uma casa depois de 10 anos e poder, numa casa em que eu estive durante 10 anos, né, e poder colaborar um pouquinho com a formação dos professores e trazer um pouco dos meus estudos mais recentes a respeito das altas habilidades de superdotação, para que, de fato, vocês possam, né, ter um olhar mais refinado para identificar esses estudantes e poder atendê-los aí nas suas necessidades específicas, tanto na sala comum quanto na sala de recursos. Então, agradeço muito o convite e é uma alegria para mim aí poder participar dessa manhã com vocês. Vocês poderiam passar meu primeiro slide, por favor? Bom, então o objetivo da minha fala hoje é conceituar um pouco as altas habilidades de superdotação, orientar vocês com relação à avaliação pedagógica e apresentar algumas das principais estratégias de atendimento escolar desses estudantes no contexto escolar. Próximo, por favor. E aí eu construí um percurso aqui para vocês saberem o que a gente vai falar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, sobre a teoria dos 3 anéis, do Joseph Renzulli. A gente vai ter o depoimento do Robson, que veio colaborar com a nossa formação, trazendo um pouquinho da experiência dele enquanto aluno de escola pública. Vamos falar sobre características da superdotação, os tipos de superdotação, as fontes de informação que os professores podem utilizar para realizar o processo de avaliação pedagógica. Vamos falar um pouquinho sobre a aceleração de estudos e o enriquecimento curricular, que são as 2 estratégias pedagógicas descritas na legislação e que são utilizadas para o atendimento desses estudantes no contexto da sala de aula. Eu sei que vocês têm um chat disponível aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, né, e a gente vai batendo um papo, fazendo um diálogo mesmo sobre os temas ao longo aqui da minha fala. Pode passar o próximo, por favor. Bom, quem são, então, os estudantes com altas habilidades de superdotação? A nossa legislação brasileira afirma que os estudantes com altas habilidades de superdotação são aqueles que demonstram um potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas, que são as áreas intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Além dessa habilidade acima da média, esses estudantes também costumam apresentar elevada criatividade e grande envolvimento na aprendizagem e na realização de tarefas em áreas de seu interesse. Então, o que é importante a gente pensar com relação ao conceito, né? O estudante superdotado é aquele que, quando comparado com os pares etários, ele se destaca. De alguma forma, ele tem um desempenho que é diferente com relação aos colegas, e isso faz com que ele se destaque, e a gente consegue perceber, então, comportamentos diferentes dos colegas, no sentido de ter um conhecimento mais aprofundado em algumas áreas, e é importante a gente pensar nisso, são algumas áreas, não necessariamente todas as áreas. Então, a gente precisa quebrar um mito que é muito presente, de que os estudantes superdotados são aqueles que vão bem em todas as matérias, ou que são bons em tudo. E quando a gente vê a nossa realidade, né, quando a gente se depara com o estudante superdotado real, a gente sabe que ele tem habilidades em algumas áreas específicas. Então, eu posso ter, por exemplo, um aluno muito bom na matemática e que não necessariamente vai ter um destaque nas outras disciplinas. E isso faz com que ele seja considerado um estudante superdotado, né? Então, esse é um aspecto importante aí que eu queria trazer para vocês logo nesse primeiro slide, para a gente quebrar esse mito de que o superdotado tem que ser bom em tudo. Pode passar o slide. E é importante pensar que essa legislação ela foi construída com base em um referencial teórico. Então, o grupo de pesquisadores, de colaboradores que construíram a legislação trouxeram um referencial teórico do Joseph Renzulli para fundamentar e para ser o pano de fundo dessa definição. Então, o Joseph Renzulli, ele tem um referencial teórico que vem sendo construído ao longo dos últimos 40 anos, ele publica na área desde os anos de 1970, e ele fala que o comportamento superdotado está na intersecção entre 3 fatores, dentro da teoria dos 3 anéis. Então, vocês imaginem que são 3 anéis
que se conectam em um ponto, e naquele ponto está o comportamento superdotado. E do que é composto? Do que são compostos esses 3 anéis? O primeiro anel é o da habilidade acima da média, o segundo anel é o do comprometimento com a tarefa, que a gente também pode chamar como motivação, e o terceiro anel é o anel da criatividade. Então, se vocês relembrarem lá o conceito, crianças com habilidades acima da média em alguma área do conhecimento, que também tem envolvimento com as suas áreas de interesse, também tem criatividade, vocês veem essa conexão entre a teoria do Renzulli e o referencial da legislação brasileira. É importante a gente pensar que esses 3 anéis, eles não são compostos de uma maneira exata, né? Não, os 3, eles não têm tamanhos iguais, por exemplo. Eu posso ter uma criança com uma habilidade acima da média muito grande, e a habilidade acima da média é um componente que vai se desenvolvendo ao longo da vida e permanece estável, mas, ao mesmo tempo, é uma criança que não está demonstrando motivação e nem criatividade. Porque quando a gente pensa em motivação e criatividade, a gente tem que considerar que esses são 2 elementos que dependem do ambiente. Então, se eu não tenho um ambiente propício para o desenvolvimento da motivação, para a expressão da motivação, se eu não tenho um ambiente que me engaje, que faça com que eu fique interessado no contexto da escola, eu não vou demonstrar essa motivação. E se eu tenho um ambiente que não me permite ser criativo, eu também não vou demonstrar essa criatividade. Então, às vezes, a gente percebe diferenças aí na expressão desses 3 elementos que compõem os 3 anéis da teoria do Renzulli. Então, é importante pensar que o ambiente é fundamental para que haja a expressão de um comportamento superdotado. E por isso que a gente tem que pensar na importância da identificação desses estudantes no contexto da sala de aula, para que a gente possa oferecer esse ambiente enriquecido, desafiador e estimulante, para que o estudante realmente se engaje nesse processo de ensino-aprendizagem e possa ter os seus potenciais desenvolvidos. Se a gente pensar que a superdotação ela é a interação entre fatores genéticos e fatores ambientais, a gente vai entender que a gente nasce com potencial, então o estudante, a pessoa com altas habilidades de superdotação, ela nasce com potencial, mas ela precisa de um ambiente que seja favorável para o desabrochar desse potencial. E nós, professores, psicólogos e profissionais que estamos no entorno dessas crianças e adolescentes, temos um papel fundamental no sentido de alimentar, de orientar, de estimular, para que essa criança, esse jovem, possa desenvolver todos os seus potenciais na medida das suas possibilidades, né, que são infinitas. As possibilidades de desenvolvimento são infinitas para esses jovens. Karen, você pode pedir para abrir para mim, por favor? Só para perguntar. Bom, então, para falar Denise, um pouquinho sobre... Denise, Oi, Jefferson. Antes de você continuar, queria fazer uma pergunta para você. Você conceituou aí para a gente a questão dos 3 anéis, né, e falou também, pontuou a questão do enriquecimento. A gente sabe que hoje atrelar esse diagnóstico ao pedagógico não é correto, porque a gente na escola faz um trabalho totalmente diferente do que por exemplo, diagnosticado por médicos. Então, mesmo nas altas habilidades, ou no autismo, ou na deficiência intelectual, a gente tem um diagnóstico que serve para situações que são fora da escola, e a gente tem as estratégias pedagógicas para dentro da escola. Dentro das salas de recursos, na questão do enriquecimento curricular, que é feito na sala comum, como que o professor da educação especial que trabalha com altas habilidades de superdotação pode gerenciar um trabalho que imprima sucesso para os estudantes com altas habilidades? Porque o que a gente costuma perceber é que os professores acreditam que a quantidade vai suprir a necessidade do estudante. Então, quanto mais atividade você der para ele, mais inteligente ele vai ficar ou mais ocupado ele vai ficar. Para a estratégia pedagógica em sala de recursos para os estudantes com altas habilidades de superdotação, qual é a sua dica? O que trabalhar com esses estudantes? Ótima pergunta, Jefferson. É até um ponto que eu vou tocar mais para frente, mas eu vou adiantar, então, para responder a sua pergunta. De fato, né, não adianta colocar muitas atividades, preencher o tempo do aluno para que ele possa se manter ocupado ali e ficar envolvido em alguma atividade específica,
a grande chave para conectar esse estudante, para fazer com que ele desenvolva o seu potencial, é trabalhar com os interesses dele, né? Então, ao longo da minha fala, inclusive, eu trago um exemplo de uma atividade que foi realizada em sala de recursos para falar um pouquinho sobre isso. A ideia do professor da sala de recursos é poder oferecer espaço para que aquele estudante desenvolva projetos de pesquisa que sejam direcionados aos seus temas de interesse. E é sempre importante pensar que todas as atividades, elas têm que ser baseadas naquilo que o estudante quer aprender, e não naquilo que o professor acha que ele precisa aprender. Estou falando especificamente do aprofundamento, do enriquecimento que acontece na sala de recursos. Na sala comum, o ideal é que a gente trabalhe com o que a gente chama de enriquecimento intracurricular, ou seja, o estudante vai ser estimulado pelo professor naquela disciplina em que ele tem maior facilidade, em que ele tem maior domínio, a se aprofundar. Nesse caso, pode ser benéfico ter atividades aprofundadas e diferenciadas naquela disciplina específica. Mas todas as decisões, elas têm que ser tomadas com base em uma avaliação pedagógica. Você disse assim que o superdotado precisa de um diagnóstico. Ele precisa de um diagnóstico, mas ele também precisa de uma avaliação pedagógica. E essa avaliação pedagógica é que vai dar as diretrizes para que sejam tomadas decisões com relação ao que vai ser ofertado no aspecto pedagógico. Então, eu tenho estudantes que vão se beneficiar muito de atividades extras, por exemplo, eu tenho estudantes que não vão se beneficiar porque não é o desejo deles. Então, para cada caso, a gente tem que pensar especificamente o que vai beneficiar aquele estudante. Lembrando que a avaliação, o diagnóstico da superdotação, ele pode, a identificação, ela pode ser realizada pelo professor. O professor tem essa capacidade de fazer a identificação, e eu vou mostrar alguns dos instrumentos que podem ser utilizados para isso. Para a gente pensar no enriquecimento curricular, bastaria a avaliação pedagógica, a gente não precisa de relatório médico, de avaliação psicológica para que seja ofertado o enriquecimento curricular. A gente precisa de uma avaliação psicológica quando a gente vai pensar na aceleração de estudos. Aí sim, a gente precisa da colaboração de um psicólogo que vai avaliar tanto os aspectos cognitivos quanto os aspectos emocionais. Então, a gente não precisa de um diagnóstico médico, por exemplo, no caso da superdotação, porque a superdotação não é uma doença, não é um transtorno, não é uma deficiência, ela é uma condição. Ela é uma condição do sujeito. Então, quem faz a avaliação, a identificação é feita pelo professor e o diagnóstico ou a avaliação psicológica também pode ser complementar nesse processo. No mundo ideal, a gente deveria ter os dois tipos de avaliação, tanto a do professor quanto a do psicólogo. Mas, para efeitos pedagógicos, a avaliação pedagógica ela vai dar toda a diretriz, inclusive para que seja oferecido o enriquecimento curricular. Eu não preciso esperar a avaliação do psicólogo, por exemplo, para oferecer um enriquecimento curricular. E quando eu recebo a avaliação do psicólogo, geralmente é num processo de aceleração de estudos. Que bom, Denise, que legal, que bom ouvir isso de você. É importante também que os professores saibam que eles têm aí condições suficientes para fazer essa avaliação, então, pedagógica. Nós, enquanto professores especializados, podemos e devemos fazer essa avaliação pedagógica diferente da avaliação médica, que não tem aí uma ligação direta nas estratégias pedagógicas que a gente organiza na escola. Tem uma pergunta aqui da Proluciana Sop, ela fala: bom dia, uma criança aos 7 anos pode ser identificada ou ainda é muito cedo com altas habilidades de superdotação? Bom dia, Luciana. Com 7 anos é possível fazer essa identificação. Eu sempre recomendo que essa identificação ela seja feita a partir da entrada da criança no primeiro ano da escola. Então, entrou no primeiro ano do ensino fundamental, já está ali no processo de alfabetização, pensando que uma criança superdotada geralmente já chega alfabetizada ou quase alfabetizada no primeiro ano, geralmente há uma tendência a ter um desenvolvimento precoce em algumas áreas, inclusive no processo de alfabetização, reconhecimento de letras, números, criança anda mais cedo, fala mais cedo, enfim, vários marcos do desenvolvimento acontecem antes do esperado. Na educação infantil, a gente pensa em comportamentos de precocidade. Então, a gente pode fazer uma avaliação, a gente pode observar esses comportamentos de precocidade e a gente pode oferecer um enriquecimento curricular para as crianças na medida da sua necessidade. E no primeiro ano do ensino fundamental, segundo ano e assim por diante,
também a gente pode fazer esse trabalho de identificação. Então, 7 anos é uma ótima idade para fazer esse processo, porque se a gente faz uma avaliação de uma criança muito pequena, com 3, 4 anos, necessariamente a gente vai ter que reavaliar aos 6, 7 anos. Né? Então, essa pergunta é bem pertinente aí para a gente pensar como é que funciona a diferença entre superdotação e comportamentos precoces também. Legal, Denise, obrigado. Bom, então vamos ao depoimento do Robson, né? Eu convidei o professor Robson Castro para falar um pouquinho da experiência dele com a superdotação. Não vou falar muita coisa, vou deixar ele se apresentar e contar um pouquinho da história dele, e espero que contribua aí para o processo de reflexão de vocês com relação à importância da identificação e do atendimento desses estudantes da escola. A palavra é com você, Robson. Bom, pessoal, bom dia. Tá tudo ok aí, me ouvindo? Sim, Robson, estamos te ouvindo. Ok. Então, bom dia, Denise, obrigado. Bom dia, Jefferson, Tânia, que estão aí no estudo. Bom dia, professores. É um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história, né, como superdotado. Eu também sou professor, né? Tenho alguns anos aí dentro do magistério. E eu parti para a área acadêmica, né, para trabalhar com os alunos já com 29 anos, né? Foi uma mudança, talvez, gerada aí pelas características da superdotação, né? Eu fui identificado como superdotado pela Denise, aos 35 anos de idade, hoje eu tenho 39, né? Então já foi algum tempo aí, a gente continua trabalhando juntos aí. Acho que é uma parceria de muito sucesso, né? E eu quero, assim, destacar alguns pontos, colocar falar um pouco da minha vida, né, primeiro, até um momento, né, da identificação, para vocês terem uma ideia de como tudo aconteceu, né, dentro da minha vida, e depois também o que vem acontecendo logo depois da identificação, né, e como foi um pouco da identificação para vocês terem uma ideia, né. O processo de identificação, ele é bastante, como que eu posso dizer, né? Ele é muito profundo, né? Ele tira coisas da vida da gente que a gente nem lembrava mais, nem sabia ou não prestava muita atenção. Então, ele acaba mexendo muito com a pessoa que é identificada, né? E eu acredito que quanto mais cedo a identificação, ou melhor, se a identificação for feita na idade, né, mais próxima ali dos 7, 8 anos, que já é uma idade onde a criança ela tá entrando numa outra fase, né, da vida, eu acredito que isso possa ajudar muito ao longo da vida dela, principalmente na fase adulta, né. Foi o que não aconteceu comigo, eu fui identificado só aos 35, como eu já coloquei. Só que até esse ponto aí foi muito sofrimento, foi muito difícil. Eu já não sabia mais o que fazer quando eu busquei um apoio da Denise, né? Eu já fazia psicoterapia já há muitos anos, já estava há muitos anos buscando por uma resposta, né? Então, assim, era uma luta, né? Muito grande, eu já não tinha mais esperanças de nada. Então, eu já tinha desistido de tudo e eu já não sabia mais o que fazer. Então, assim, no início, né, da minha fase lá de estudante, né, ali nos 4 ou 5 anos de idade, eu acho que foi onde eu tive a minha primeira frustração com a escola, né. Eu entrei na escola com 5 anos, mas eu já lia e já escrevia, né. Então, já escrevia com letra cursiva, enfim, já conhecia muita coisa, já tinha muita imaginação, então a imaginação em si, ela acaba ajudando a gente a se desenvolver. Então, não é só por meio de leitura, não é só por meio de meios, pelos meios formais, né, mas também muito pela imaginação. No meu caso, foi isso. Então, e pela observação também, né? Então, uma criança, naturalmente, ela já observa bastante, ela já é muito curiosa. Uma criança superdotada, ela é um pouco mais curiosa e mais observadora, né, do que o normal. E eu era assim. Mas qual foi o problema, né? Quando eu ingressei na escola,
A ideia minha, a minha ideia é que eu continuaria o processo, né, de alfabetização, que eu já havia começado antes, e não foi o que aconteceu. Então, eu queria muito entrar na escola, mas os primeiros 6 meses, o que eu queria era continuar o aprendizado, né, da leitura e da escrita, e não era o que acontecia. Eu ficava fazendo risquinhos, círculos, amassando papel, colando, e não era, e aprendendo músicas infantis. Eu não gostava de música infantil, né? E aí isso me frustrou muito, né? Foi bastante complicado. Então acho que a partir daí a escola começou, já no início, a escola não foi tão interessante para mim. Isso foi piorando muito ao longo dos anos, né? E aí, nesse primeiro momento, o que aconteceu foi que eu não queria mais ir para a escola. Então, eu pedi para minha mãe para ela me tirar, né? Eu não queria continuar, porque não era o que eu esperava. No final das contas, de tanto. Assim, tudo bem, eu não podia sair, mas então eu pedi para ela me enviar um caderno e um lápis para eu poder escrever dentro da escola. E assim, isso foi muito estranho, porque a lembrança que eu tenho dessa época é que isso chegou a acontecer, a professora entregou o caderno, o lápis na minha mão, virou as costas e saiu para atender os outros alunos, eu fiquei sozinho. Então, acho que isso é uma lembrança muito forte para mim. Para mim, na época, soou como um abandono, né? Então, é como se a professora tivesse me abandonado ali e fosse cuidar dos outros alunos, ou seja, enfim, não tinha, né, muito. Era eu, e foi assim que aconteceu, e assim que acontece até hoje, né? Eu trabalho muito sozinho, aprendo muito sozinho, com o uso de livros, é claro que escutando muitas pessoas também, mas eu acho que quando a professora me deixou ali, aquilo significou muito para mim, né? Não foi positivo, e eu tive muitos professores que viraram as costas também. Infelizmente, isso aconteceu, né? Não posso falar que eu tive apoio dentro da escola para o desenvolvimento das minhas habilidades. O apoio ocorreu fora, né? E muito por busca, né? Por busca própria, né? Eu fui buscando me desenvolver e buscando aquilo que ia de encontro com o que eu buscava, né? Vocês vão perceber que eu me mexo bastante, tá? Na cadeira, eu não consigo ficar parado, é muito difícil para mim ficar aqui quieto. Então, eu tenho um desenvolvimento bastante grande na área intelectual, né? Na área de produção. Eu sou superdotado do tipo produtivo criativo, também intelectual. Eu amo estudar, mas amo muito praticar esporte. Eu fui atleta na adolescência, né? E eu resolvi não continuar no esporte por falta de incentivo, mas eu fui descoberto aos 12 anos por um professor dentro do atletismo, né? Também participava muito de competições de natação, ganhei várias medalhas, enfim, tinha um talento muito bom para o atletismo, né? Com condições de ganhar muita coisa. Mas eu acabei desistindo porque eu acabei indo para a área dos estudos, né? Então, assim, né, só para fechar essa primeira parte, na minha infância ali foi bastante difícil nesse sentido, né, da frustração com a escola, de não ter apoio nenhum. Eu não conseguia fazer amizade, então não lembro ali dos primeiros anos de escola de ter um amigo. Eu me sentia sempre muito sozinho, não brincava com as outras crianças, chorava muito. Tá? Eu lembro bem, assim, das sensações que eu tinha, né? Nó na garganta, ansiedade, desespero, eu não sabia onde ficar dentro da escola, eu não tinha um lugar para mim, eu ia de um lugar para outro, ficava andando, enfim, E para mim a professora era a pessoa de referência ali, mas eu também não tinha muito, né? Não encontrava muito aquilo que eu buscava dentro dessa pessoa. E aí depois eu mudei, né? Fui para uma outra escola, veio o primeiro ano, comecei aí a escrever mais, fazer mais cálculos, né? Matemática e tal, foi mais interessante, participava muito. Só que isso em 2, 3 anos já acabou também, porque eu não me sentia atendido ali, né? Então eu era muito curioso, perguntava muito, só que isso em 2 anos acabou, porque era assim, né? Começava o ano, eu vinha com uma vontade, sempre com uma expectativa muito alta com relação à escola, e aquilo rapidamente
acabava, né? Porque eu via que era mais um ano sentado, escutando, fazendo exercícios iguais a todo mundo, e ali quieto e não podendo falar muito, enfim. E isso foi aumentando muito a minha frustração com a escola, né? O que ao longo ali dessa segunda fase, né, dos 7 até os 10 anos, eu comecei a descobrir muita coisa sozinho. Então, eu comecei a fazer desenho de cidades, eu assistia muito o Telecurso 2000, eu buscava coisas fora da escola, né? Então, para desenhar cidades, como eu assistia muito a TV Cultura e via problemas de trânsito de São Paulo, eu sempre ficava pensando em como resolver aquele problema de fluxo, né? Como é que a gente resolve esse problema de trânsito lá, que é tão forte, problema de poluição e tal, né? Então, eu comecei a desenhar cidades, eu emendava folhas de papel e tal, ia desenhando, imaginando como é que as coisas deveriam ser, como se fosse o trabalho de um urbanista, né? De alguém que pensa em como a cidade funciona. Então, já começava a aparecer ali algo de alguém que gostava de resolver problema. E eu tinha algo muito assim profundo também com relação ao solo, né? Eu vivia cavocando, procurando pedra, imaginando como é que a gente tirava a água do solo e tal, e pensando como é que a gente podia fazer isso, né? E sempre queria ter uma piscina na minha casa, então eu imaginava como construir uma piscina ali de uma forma mais barata, sem muito custo para minha família, já que assim a minha família era pobre, né? A gente era muito pobre. Isso foi o que acabou complicando bastante, então a gente não tinha recursos, eu não tinha livros assim para ler e tal. Então acho que até os 10 anos ali eu comecei a buscar muita coisa fora da escola, né? Então a escola, eu tinha que cumprir aquilo, eu ia, mas sinceramente não era o que eu queria, né? Eu me dedicava muito fora da escola aquilo que eu gostava bastante de fazer. Aí depois dos 10 até os 15 anos, assim, foi uma época de descoberta, adolescência e tal. Foi difícil também, porque eu me sentia muito estranho, eu sentia que alguma coisa era diferente em mim e que eu não era muito parecido com os meus colegas. Eu trabalhava numa frequência um pouco diferente, né? Tinha uma visão diferente, era tudo bastante estranho. A adolescência já é difícil e com a superdotação isso se potencializa. E aí foi quando o meu técnico de atletismo me descobriu. Aí ele foi uma pessoa que me apoiou imensamente. Foi quando eu comecei a natação, a nadar também, meu técnico de natação também. Eles até hoje falam disso, quando eu encontro os dois, eles falam, né, da minha capacidade para o esporte. Porém, na escola, as coisas, dentro da sala de aula, as coisas nunca iam bem, tá? Por quê? Porque eu não tinha oportunidade de mostrar nada do que eu fazia fora, do que eu sabia, do que eu não falava, né? Não tinha momentos para falar, não tinha momentos para mostrar, eu só escutava muito e nada do que eu escutava fazia muito sentido para mim. Então eu comecei a ter muitos problemas com matemática, isso foi até o ensino médio, tive problemas de reprovação. Assim, no ensino médio eu reprovei em todos os mestres em matemática, o que era muito estranho, porque eu estudava matemática, gosto de matemática, trabalho com matemática hoje, né? E aí teve um período também que foi bastante complicado, que foi dos 20 aos 29 anos, quando a gente começa a trabalhar, entra na fase adulta, e aí muda os ambientes, e aí eu passei por 13 empresas diferentes, mudei de emprego 13 vezes. A autoestima baixou, né? Foi muito complicado. Depois vieram os pensamentos assim suicidas, né? Assim, pensei em suicídio muitas vezes. Cheguei muito próximo disso. Cheguei a comprar veneno para isso. É difícil falar sobre isso, né? Foi um momento bastante complicado, mas eu acho que é importante falar isso para todo mundo, né? Eu não falo isso abertamente para as pessoas que estão do meu lado, porque é duro de escutar, mas a frustração era tão grande, eu já não sabia mais o que fazer e para onde ir, não conseguia, não tinha, acho que não tinha mais, não encontrava mais motivos para continuar vivendo e eu não queria mais. Então, quando a gente pensa em suicídio é porque a gente não vê mais opção para a vida. Tudo perdeu sentido e foi o que aconteceu. Então, apesar por exemplo, na graduação não tive problemas, eu comecei a trabalhar com computação com 12 anos, sabia muita coisa já, mas o conhecimento não é suficiente para a vida.
é preciso cuidar dos sentimentos também, o que eu não fazia. Então, aos 29 anos eu me casei, né? Depois veio a minha filha, mas eu não me encontrava como pessoa, como profissional, e não tinha muito apoio nesse sentido, né? E aí veio a acreditaram que eu tinha TDAH, né? Que eu possuía TDAH por conta das dificuldades que eu tinha e da mudança de empregos, e eu buscava conhecimentos em áreas muito diferentes, né? Então eu acabei chegando nesse ponto, tive depressão, fiquei 1 ano, quase 2 anos, assim, sem conseguir fazer nada, eu só estudava. Isso já casado, minha filha nasceu, eu tinha depressão, então foi muito complicado, e todos esses sentimentos, foi uma mistura muito grande, foi muito pesada essa fase, mas foi uma fase também onde eu comecei a buscar autoconhecimento, comecei a psicoterapia com uma outra psicóloga, né, antes da Denise, a Sônia, me ajudou bastante, fui ao psiquiatra, comecei a tomar medicamentos para me ajudar a sair dessa depressão e começar a enxergar as coisas de uma outra maneira. E aí eu fiquei até dos 29, 30 anos até os 35 buscando mais, entender um pouco mais de quem eu era. Até que um dia, com 35 anos de idade, eu estava lecionando cálculo para uma turma e eu, assim, eu fiquei muito mal porque eu não entendia porque os alunos tinham tantas dúvidas, porque eles tinham tantas dificuldades. E aí eu surtei, assim, procurei minha psicóloga e falei, olha, eu não sei, eu não consigo ajudar os alunos, eu não entendo porque eles têm tantas dificuldades, eu não sei o que eu vou fazer. Então eu busquei, eu falei, eu já estava lendo algumas coisas sobre superdotação, sobre os Três Anéis, e aí eu falei para ela, eu acredito que eu sou superdotado. Na verdade, eu tentava muito encobrir, né, essa parte da inteligência e tal, porque era muito difícil falar sobre inteligência. Toda vez que eu começava, né, essa psicóloga já havia comentado que eu tinha inteligência acima da média e tal, mas eu começava a falar e chorava muito, eu não conseguia, né? Era uma coisa que me tocava bastante, essa questão da inteligência, até porque eu me sentia uma pessoa que não era inteligente, com muitas dificuldades de aprendizagem, porque na escola eu não tinha atenção, não prestava atenção, eu não aprendia com os professores, eu só aprendi em casa, sozinho, com livros, enfim. E aí eu procurei a Denise e aí a gente passei pelo processo de identificação, foi longo, não foi fácil, é difícil. Se a pessoa não for superdotada, ela não termina, porque é muito complexo. Não é fácil, tá? E exige muito do emocional, exige muito da capacidade. Eu acho que eu nunca falei tanto da minha vida para alguém quanto eu falei para Denise na época, tá? E aí depois dessa passagem, né, da identificação, as coisas começaram a melhorar bastante, porque tudo ficou mais claro, eu entendi quais eram, por que eu tinha tanta dificuldade de me relacionar, por que era tão difícil aprender dentro da sala de aula, por que eu me sentia tão diferente dos outros, tão estranho. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né? Nessa época eu já estava no início do meu doutorado, eu comecei o meu mestrado aos 29, né? Quando eu resolvi fazer uma mudança assim, né? Eu tive a depressão, aí eu resolvi mudar de carreira porque eu acho que não estava funcionando, né? Meu trabalho dentro de empresas com outras pessoas, a carreira acadêmica me deu uma outra visão, foi a luz no fim do túnel. E hoje eu sou professor, né? Tô finalizando meu doutorado e a gente tem feito um trabalho muito grande, né? Então, eu sou uma pessoa super sensível, muito intuitiva, então acaba prevendo muitas coisas, né? Então, estou aprendendo a lidar com essa sensibilidade que é muito grande, com a percepção, com a intuição que eu tenho. E é sempre, todo dia, um turbilhão de coisas, ideias enormes, assim, são muitas ideias, eu tenho ideias a todo tempo para vários tipos de problema e eu tenho que aprender a lidar com isso, porque isso dificulta muito o meu foco. Eu tenho interesse em áreas muito diferentes, desenhos, sociologia, filosofia, espaço, foguetes, física, matemática, enfim, é uma quantidade de coisas gigante. Eu estudo muito. Nas últimas 4 semanas eu trabalhei todos os dias, enfim, e é assim, né? É uma vida muito intensa, e lidar com essa intensidade, um cérebro que vive em ebulição, é difícil, tem que ter alguém ajudando, né?
Então, eu acho que é aí que entra o papel do professor, do psicólogo e das pessoas da educação especial ajudando os alunos superdotados, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Legal, Robson, legal. Obrigado pela sua participação e contribuição. Os professores aqui no chat estão elogiando o seu depoimento e agradecendo tamanha comoção, né, que você apresentou aí a sua história. Você disse que contou, demorou para contar isso para a Denise, e agora você está contando aí para mais de 200 mil professores que certamente vão assistir essa TPC por indicação dos professores da educação especial. E é importante também, Robson, destacar que muitas vezes os conceitos atitudinais, né, as atitudes que a gente tem em relação aos nossos estudantes, pode mudar muita coisa, pode mudar a história deles, pode mudar a trajetória deles, pode mudar até o sentimento deles em relação à escola, aos professores e até a sua própria vida. Então, obrigado por você ter apresentado a sua história para a gente na manhã de hoje e contribuído de maneira muito, muito significativa para que nós, enquanto professores, realizemos esse movimento, né, de inclusão, a começar pelos conceitos atitudinais, de entender as dificuldades ou as potencialidades dos nossos estudantes e fazer realmente com que a inclusão aconteça dentro dos espaços escolares. Muito obrigado. Tânia, quer comentar? Robson, tá ligado? Sim. Robson, eu me emocionei bastante. Eu não sei se eu esqueci de dizer, eu tenho uma deficiência visual, mas adquirida por conta de um acidente. Mas eu ainda no colégio, o que era antigamente quarta série, depois virou oitava série, eu tive uma professora, eu não tenho altas habilidades, não tenho nada disso, sou uma pessoa normalíssima, né? E mais uma professora de português, quando uma semana de aula, ela disse assim para mim: eu não sei porque você está tão preocupada com a formatura, você não vai passar de ano. Então, quando você conta isso, e nós, enquanto professores, da nossa responsabilidade grande de trazer esse aluno. E ainda eu estava comentando com o Jefferson agora, por isso que a bandidagem descobrem mais os estudantes com altas habilidades. A escola não dá esse valor, a bandidagem descobre rapidinho. Então, o quanto foi importante o seu depoimento, realmente já pode marcar na sua agenda, que acho que para o ano que vem vou lhe convidar para estar falando, porque eu acho muito importante. A Denise já tinha me falado que ia ser bastante impactante, mas eu não achei que fosse tão. Então, o quanto nós, educadores, temos que nos curvar e realmente lhe pedir desculpas por toda a tua trajetória ter sido tão difícil e agora você aí. Então, que legal realmente aí a filhota ter um pai assim dinâmico, que a criança já é dinâmica, um pai dinâmico, a mãe deve enlouquecer dentro de casa, mas está tudo certo, né? Denise, mais uma vez, obrigada e pode continuar aí com você. A palavra é sua. Obrigada, eu sempre agradeço, né? O Robson é um parceiro de trabalho também. Eu quis convidá-lo exatamente para que a gente possa entender a dimensão da importância do nosso papel no processo de desenvolvimento das pessoas, né? Entender, por exemplo, que um dos mitos que existe com relação à superdotação é de que o superdotado não precisa de nada, que ele vai bem sozinho. E a gente percebe que não é bem assim. Em alguma medida, eles vão precisar de um apoio, eles vão precisar de um suporte, e a gente tem que estar ali disponível para poder auxiliá-los nesse processo. E a identificação, ela é fundamental. A identificação, ela pode acontecer em qualquer idade, desde a infância até a idade adulta e até os idosos. Eu trabalho em consultório fazendo avaliação de pessoas superdotadas, e eu tenho avaliado, inclusive, idosos, pessoas que estão descobrindo sua superdotação na vida adulta tardia, e nunca é tarde para descobrir os talentos, né? Um exemplo disso é a Cora Coralina, que é uma escritora que começou a publicar os primeiros livros depois dos 70 anos. Então, nunca é tarde para a gente descobrir e desenvolver os nossos talentos. E o Robson tem essa trajetória, e hoje ele faz a diferença na vida dos jovens que são alunos dele. Então, ele percebe talentos, ele tenta
auxiliar, incentivar esses jovens para que eles possam encontrar um caminho, né? Então, hoje ele faz com os jovens o que talvez ele gostaria que um professor tivesse feito com ele lá na infância e lá na adolescência. Ele tenta promover a diferença, tenta trazer esse ambiente enriquecedor para os estudantes dele. Eu vou retomar no próximo slide, quando eu for falar das características, alguns dos pontos da fala do Robson, para que a gente possa conectar o depoimento dele com os aspectos teóricos e entender um pouquinho mais essa dimensão toda que é essa condição das altas habilidades de superdotação. Como o Robson falou, um cérebro em ebulição, um cérebro que funciona de um jeito diferente, né? A gente fala que são pessoas neuroatípicas, pessoas neurodivergentes, porque tem um cérebro que funciona mesmo de uma maneira diferente, tem uma velocidade mais rápida de aprendizagem, enfim, algumas características que eu vou trazer para vocês. Pode colocar o próximo slide, por favor? Pode passar o próximo. Bom, só retomando, então, o último ponto da legislação que eu queria trazer para vocês, isso aqui é um recorte do parecer 17, de 2001, que fala que os estudantes superdotados, eles têm grande facilidade de aprendizagem, e isso faz com que eles dominem rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes, e por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, eles devem receber desafios suplementares em classe comum, em salas de recursos ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino, inclusive para concluir em menor tempo a série ou etapa escolar. Então, se a gente volta lá para a LDB, a gente entende a diferença entre suplementar e complementar, a gente pensa que o complementar é para a criança que tem dificuldade, deficiência, a gente precisa complementar para que ela chegue junto aos demais. E o desafio suplementar é para o superdotado, que está além e que precisa de algo a mais profundo, para que ele possa aprender mais sobre aquele assunto que é do seu interesse. Próximo. Bom, então vou falar de algumas características para que vocês possam refinar esse olhar para localizar esses estudantes no contexto da sala de aula, né? Então, como o Robson falou, curiosidade é um elemento fundamental, um elemento chave. Geralmente são estudantes perguntadores que ficam levantando a mão, perguntando para o professor e querem saber mais, principalmente quando eles estão assistindo uma aula que estimula o interesse, a curiosidade. E aí, muitas vezes, o professor precisa fazer uma negociação, né? Olha, agora vamos deixar o colega, depois você pergunta, porque senão ele domina realmente ali a dinâmica da aula naquele momento. São estudantes com boa memória, que têm capacidade de conectar conhecimentos. Então, às vezes, você está dando uma aula falando sobre um tema e ele resgata um tema de uma aula anterior e faz uma conexão, né? Porque ele tem essa facilidade de aprender e de conectar informações diferentes, né? E aprender numa velocidade diferente dos demais. Aprendem rapidamente. Então, é muito comum o professor está explicando ali, está dando aula, o estudante já está com a apostila aberta, já está fazendo os exercícios, porque ele já compreendeu o que estava sendo ensinado, e aí ele termina mais rápido que os outros, né? Tem pesquisas, inclusive, que apontam que o superdotado fica aproximadamente 70% do tempo em sala de aula livre, porque ele aprende mais rápido, ele termina primeiro, e aí ele fica ocioso. Alguns fazem, como o Robson mencionou, tiram um caderno da mochila, e aí fazem alguma atividade diferente, ou procuram um livro, fazem uma leitura, ocupam um tempo de uma maneira efetiva, né, e que seja condizente com seus interesses, mas tem estudante, por exemplo, que vai apresentar problemas de comportamento em sala de aula. E aí, se a gente soma com a característica da intensidade, da energia, estudantes têm excesso de energia, o superdotado ele tem uma energia grande, né? Isso pode fazer com que haja uma confusão, por exemplo, com o TDAH, e o Robson comentou isso na fala dele. Então, a gente tem, por exemplo, muitas crianças que são equivocadamente identificadas como tendo TDAH e que, na verdade, têm superdotação, né? Porque elas têm uma energia muito grande e se essa energia não é canalizada de uma forma adequada, ela acaba saindo do corpo, né? A criança manifesta isso de uma forma diferente em sala de aula, se movimentando, levantando toda hora, cutucando um amigo, conversando. Então, nesses aspectos, é importante a gente pensar que talvez para aquele estudante promover um enriquecimento intracurricular, né, e fazer com que ele utilize esse tempo livre em sala de aula de uma maneira mais adequada,
usando os seus interesses para que ele possa ocupar aquele tempo, né, e não simplesmente dando atividades extras sem que haja um objetivo, sem que haja uma ligação entre elas, é importante, né? Então, pensar num projeto, num plano individualizado de ensino, para que a gente possa elaborar esse trabalho também de enriquecimento intracurricular, para aproveitar esse tempo que esse estudante fica ocioso em sala de aula. Vamos continuar lá, as características. Denise, Diga, Jefferson. só uma pergunta. Sim. Aqui no chat ainda os professores estão em dúvida se pode acontecer a dupla excepcionalidade, né, que é altas habilidades de superdotação com síndrome de Asperger ou com TDAH. Existe essa combinação? Existe a possibilidade de ser combinado? Existe sim, essa é uma ótima pergunta. A dupla condição ou a dupla excepcionalidade, a gente encontra essas duas terminologias na literatura, ela pode acontecer tendo superdotação com TDAH, superdotação com autismo, superdotação com deficiência, superdotação com transtorno de ansiedade ou com uma depressão. Então, tudo isso a gente pensa em dupla condição, né? Quando tem ali um outro transtorno ou uma deficiência associada às altas habilidades de superdotação. Então, eu posso ter um estudante, por exemplo, superdotado e com TDAH, mas nem todo estudante superdotado vai ter TDAH. Eu posso ter um estudante superdotado e autista, mas nem todo autista vai ser superdotado e nem todo superdotado vai ser autista. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente precisa fazer esses diagnósticos diferenciais e observar se realmente tem ali aquela dupla condição. E é importante a gente pensar, né, quando vocês começarem a olhar para os alunos que apresentam características diferentes, das hipóteses. Então, pode ser um TDAH, pode ser um transtorno opositor desafiador, pode ser um autismo, como pode ser também altas habilidades de superdotação. Acho que o grande objetivo da nossa fala hoje é que vocês passem a pensar na superdotação como uma hipótese, para que a gente possa, de fato, reconhecer esses estudantes no contexto da sala de aula. Legal, Denise, obrigado pelas suas explicações. Os professores também estão perguntando aqui no chat sobre a abertura de serviços, né, no formato itinerante ou sala de recursos. É importante destacar que a gente ainda utiliza a Resolução 68, que traz todas as identificações ali, possibilidades de abertura desses serviços. Então, quando tiver a condição, quando tiver esse aluno dentro da escola e achar que ele pode ser um estudante elegível para esse serviço, é importante que procure o PCNP da diretoria de ensino e, junto com eles, articule a possibilidade de abertura do serviço, tá, pessoal? É importante também destacar que existe a Resolução 81 de 2012, que traz também insumos específicos sobre as altas habilidades de superdotação e também sobre a aceleração, que a Denise citou aqui para a gente nessa manhã. Obrigado, Denise. Pode continuar, a palavra é sua. Vamos lá, voltar para o slide, então. Vou continuar falando ali das características, né? Então, grande interesse em uma área específica do conhecimento, paixão por aprender, são aquelas crianças que o olhinho brilha quando está interessado naquele tema, grande capacidade de concentração, sempre pensando no foco, né, no interesse. Então, se ele está interessado, ele se concentra. Se ele não está interessado, ele vai ter dificuldade de se engajar na atividade, e às vezes até uma recusa em realizar aquela atividade. Um senso de humor aguçado e diferenciado, né? Às vezes perde o amigo, mas não perde a piada. Um alto grau de energia, como eu comentei. Questionamento de regras e autoridades, né? Então, é aquele aluno que você tem que dar uma justificativa plausível para determinadas regras, porque ele vai questionar. O porquê não é resposta para esses alunos. Eles querem saber porquê, e eles querem entender o contexto daquela regra, e aí, se eles entenderem o contexto, eles vão cumprir regras, eles são bons seguidores de regras. São críticos de si mesmos e dos outros, extremamente perfeccionistas e sofrem com isso, né? Têm dificuldade em lidar com erros, se frustram quando estão diante de uma dificuldade. Então, eles são muito críticos e a gente tem que cuidar da nossa criticidade em relação a eles, do nosso nível de exigência e das nossas expectativas, para que isso não se torne um aspecto negativo, ruim para esse estudante. Eles têm facilidade para aprender sozinhos e para trabalhar sozinhos, o Robson trouxe isso na fala dele, e costumam se irritar com rotina, né? Então, se a rotina não é algo que é interessante, eles vão demonstrar um pouquinho de tédio, um pouquinho de dificuldade de lidar com a rotina. E aí, só para fechar, né, a gente observa essas características no contexto da escola. Eu trouxe alguns pontos aqui que são elementos importantes
importantes, mas são, por exemplo, estudantes que se sentem diferentes dos demais, muitas vezes camuflam o seu potencial para poder fazer parte de um grupo, principalmente na adolescência. Então, tem estudante que começa a ter um desempenho parecido com os colegas ali, para que ele possa se camuflar. Tem estudantes que passam pelo período da escolarização inteira sem serem reconhecidos. Então, tem muito superdotado que a gente fala que sobrevivem à escola. Passam sem serem notados, sem serem percebidos e sem serem estimulados nas suas necessidades, né? Então, olhar para essas características na sala de aula e pensar que em toda sala de aula a gente tem pelo menos um estudante superdotado é muito importante, né? Para a gente poder reconhecer de fato esse público que existe, que está aí, mas está invisibilizado nos nossos bancos escolares. Próximo. Bom, eu trouxe alguns números aqui para a gente pensar, né, nesse universo na escola. Então, hoje, o nosso censo escolar de 2020, né, o último dado que a gente tem, ele trouxe aí a matrícula de 24.424 estudantes com altas habilidades de superdotação no cenário brasileiro. E aí eu fiz o levantamento do censo de São Paulo. Em São Paulo, a gente tem 2.749 estudantes superdotados matriculados no sistema. Isso representa 10% do número total do Brasil, né? Então, é representativo, é significativo, mas é pequeno se a gente for pensar na proporção de pessoas superdotadas na sociedade. Então, a literatura aponta que a gente tem entre 3% e 5% de pessoas com altas habilidades, a gente pode ter um número maior, né? Então, no mínimo 3% a 5%, mas a gente pode chegar a 20%. E se a gente olha para esse número do censo, aí dos 24.424, a gente está falando de apenas 0,05% dos estudantes da educação básica matriculados, né, nesse período. Então, a gente não chegou nem no mínimo, que seria 3%. E eles estão aí, só que a gente não consegue localizá-los e reconhecê-los na sala de aula. Se a gente for pensar na população brasileira e considerar o percentual mínimo, a gente tem pelo menos 6 milhões de superdotados no país, mas isso pode chegar até 20%, se a gente for considerar aspectos como a criatividade, a liderança e outras áreas que não só as áreas acadêmicas, né, que são predominantemente identificadas no contexto da sala de aula. Próximo. Sim. É importante, eu gostaria depois, em algum momento, a pesquisa e o livro que saiu dessa pesquisa, porque muitas vezes as pessoas acham aquele mito, né? Imagina que na rede pública vai ter superdotados, né? E aí, naquela época, no levantamento que foi feito, e você encabeçou tudo isso, todo esse trabalho, o quanto se achou, inclusive um aluno nosso aqui, que ganhou o prêmio, acho que da poesia. Depois, em algum momento, eu queria que você comentasse sobre isso, que eu acho importante. Sim, é importante, né, Tânia? Quando a gente começou o trabalho lá em 2005, São Paulo tinha 79 estudantes cadastrados no censo escolar. E a gente fez todo um trabalho de formação de professores aí de 2005 até 2008, mais ou menos, né? A gente fez um trabalho bastante intensivo e a gente vê ainda reflexos desse trabalho, né? Na medida em que houve um aumento do número de cadastros de estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, isso representa que existe um olhar diferente, né? Mas a gente ainda está longe do nosso objetivo aí. Inclusive, a gente tem material publicado, né? A Resolução 81 de 2012, foi feita quando eu trabalhava no CAP. O livro, Um Olhar para as Altas Habilidades, Construindo Caminhos, que está disponível também para download na internet, também foi publicado e produzido na época que a gente fez esse trabalho intenso com os professores, e a gente teve muitas descobertas, né? Recentemente, eu fiz o meu doutorado também numa escola pública do estado de São Paulo, e vou trazer um pouquinho os resultados da minha pesquisa, para vocês verem que existe o superdotado em todos os contextos, né? É um mito achar, por exemplo, que o superdotado está presente nas camadas mais beneficiadas da população, né? Crianças em situação de vulnerabilidade, crianças em situação de pobreza também têm altas habilidades de superdotação. A inteligência democrática. Diga, Robson. Eu gostaria de falar um pouquinho, né, exatamente sobre esse ponto que a Denise está colocando, porque assim, eu sou de escola pública, estudei até o ensino médio na escola pública, né?
E hoje eu trabalho em uma instituição paulistana, né, que se chama INSPER, né, a Denise conhece bem, tá cheio de superdotado lá, e é uma instituição onde, assim, tá cheio de gente que vem, né, das camadas mais altas da sociedade, os alunos, professores, gente que estudou no MIT, em Harvard e tal, assim, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, né, além de mim ali, vêm de escola estadual, vêm de uma condição de uma camada mais baixa ali da sociedade, na verdade, o que me ajudou muito foi a superdotação, mas assim, trabalhei com muitos alunos de escola pública e eu vejo quantos alunos ali são excepcionais. E nessa escola, nessa instituição onde eu trabalho, tem muitos alunos que vieram de escola pública e são excelentes, são alunos que estão no topo. Então, geralmente, esse pessoal, eles são ótimos, né? Acho que falta mesmo é descobrir, trazer e mostrar para a sociedade que eles estão ali e eles podem contribuir muito, né? Acho que é essa a minha fala aí nesse momento. Exato, a gente participou de algumas Olimpíadas e de alguns concursos, né? A Tânia Regina mencionou esse garoto que ganhou lá um prêmio de poesia, que foi executado pela Câmara Brasileira do Livro, se não me engano, de Brasília, na época, né? E ele concorreu com estudantes do país inteiro e a poesia dele foi uma das selecionadas, aí ele ficou entre os 10 melhores. A gente teve um outro estudante também que foi publicizado na época e era um menino que foi descoberto no primeiro ano do ensino fundamental, numa escola ali no centro de São Paulo, perto do Hospital da Santa Casa. Era uma escola de ensino fundamental 1, e esse estudante recebeu algumas adequações ali, foram realizados alguns ajustes, alguns enriquecimentos, e depois, um pouquinho mais para frente, né, ele permaneceu na rede por um tempo, e depois uma escola particular ofereceu bolsa. Então, a gente sabe que tem muitos talentos da rede pública que recebem bolsas e vão para as escolas particulares, né, para terem outras oportunidades, né, mas a gente pode fomentar esses talentos também, eles existem, eles estão nas escolas públicas, e a gente tem que localizá-los aí para poder apoiar o desenvolvimento desses talentos, né, então, é um mito também pensar que as crianças de escola pública tenham QI rebaixado, ou que tenham mais dificuldade do que outras crianças. Elas também têm potencial, só precisam ter esse espaço aí para o desenvolvimento dos seus talentos. Vamos lá para o próximo. Bom, eu não estou conseguindo ver o meu slide aqui, se vocês puderem colocar para mim na tela cheia, para eu poder enxergar. Mas é o slide do modelo do ideário do Renzulli, né, que ele fala que a gente precisa oferecer um enriquecimento curricular para os estudantes, para que eles possam ter a possibilidade de autorrealização, né? Então, a gente tem que trabalhar oferecendo essa possibilidade para que eles se sintam felizes e autorrealizados, e também porque as pessoas superdotadas, elas vão poder auxiliar na produção de conhecimentos. A gente tem muitos superdotados agora no período da pandemia, por exemplo, buscando soluções para as questões da Covid, né? Então, pessoas que tiveram oportunidade, que estão vinculadas a institutos de pesquisa, a universidades, receberam financiamentos e estão buscando soluções para esses problemas que a gente vive hoje na contemporaneidade. E isso tem que acontecer, né? Então, os superdotados também podem nos auxiliar para resolver os problemas e para que a gente possa ter um mundo melhor, né? Acho que esse é o grande objetivo. A maioria dos superdotados, né, tem esse desejo de contribuir de alguma forma para melhorar a vida das pessoas. Próximo. O Renzulli fala, então, né, que uma maré crescente eleva todos os navios. E quando a gente faz um trabalho de enriquecimento, né, focado naquele estudante superdotado, mas a gente pode ampliar esse trabalho para os demais estudantes, a gente favorece o desenvolvimento de todos. E eu vou mostrar um pouquinho disso mais no final da minha fala, aí, quando eu for trazer alguns dos dados da minha pesquisa. Próximo. Bom, existem dois tipos de superdotação, né? O Robson, na fala dele, trouxe rapidamente a superdotação acadêmica e a superdotação criativo-produtiva. A superdotação acadêmica, ela é mais percebida no contexto da escola. Geralmente são aqueles estudantes que vão bem nas provas, vão bem nas tarefas, fazem bons trabalhos, os professores conseguem perceber com mais clareza que eles têm essa habilidade acima da média.
Essa é uma superdotação que permanece estável ao longo do tempo e o estudante vai adquirindo cada vez mais conhecimento. No caso do estudante com superdotação na área acadêmica, é importante a gente pensar no enriquecimento curricular como uma estratégia, mas a gente também pode pensar na aceleração de estudos. E eu vou pontuar mais claramente isso um pouquinho mais adiante. Próximo. O superdotado criativo produtivo geralmente passa despercebido pelo contexto da sala de aula. Então, são estudantes que não necessariamente vão ter boas notas, são estudantes que têm um pensamento divergente, trazem soluções diferentes para os problemas. Às vezes a gente acha até meio estranho o jeito que ele pensou, o jeito que ele encontrou aquela resposta. É um jeito diferente de pensar. E, normalmente, eles passam despercebidos, a gente não consegue observar muito essas características em sala de aula, porque, muitas vezes, esse construto da criatividade, ele acaba sendo deixado de lado no contexto da escola, né? Muitas vezes, os estudantes têm que produzir uma determinada tarefa de um jeito específico. Se ele faz de um jeito diferente, se ele traz a criatividade dele ali para resolver problemas, às vezes o professor questiona. Então, por exemplo, eu posso ser um criativo produtivo e eu posso ter um jeito diferente de resolver um problema matemático. E aí eu faço todo um cálculo diferente daquele que o professor ensinou, e isso às vezes faz com que o professor pense, será que eu colei? Será que eu copiei a resposta do meu amigo? Porque eu fiz de um jeito diferente. E muitas vezes o professor fala, não, tem que fazer do jeito que eu ensinei. Então, nesses momentos, a gente acaba não abrindo espaço para que essa criatividade apareça e floresça. E como o Robson disse, né, ele tinha muitos interesses, mas ele não conseguia trazer esses interesses para a escola porque não dava match, não dava liga, né, entre o que ele aprendia e construía fora da escola e aquilo que a gente tem como um processo de desenvolvimento, de aprendizagem na sala de aula. Então, muitas vezes, é um público que acaba ficando mais invisibilizado. Quando a gente percebe o superdotado criativo e produtivo, é importante a gente oferecer um enriquecimento curricular naquelas áreas específicas em que ele tem maior facilidade e maior interesse. Próximo. Bom, aqui são algumas das fontes de informação que a gente pode utilizar para fazer a avaliação pedagógica, né? Então, são alguns elementos que a gente pode considerar. A gente tem que considerar nesse processo de avaliação pedagógica que aquele aluno é um aluno da escola, então o professor tem que ser acompanhado pelo coordenador, pelo professor especializado, para que juntos eles possam fazer um trabalho de observação desse aluno. Esse processo de avaliação, ele tem um tempo variável, né? Então não dá para dizer, dura um mês, dura 2 meses, não, ele tem um tempo variável e ele vai durar o tempo que for necessário para que vocês possam coletar todas as informações a respeito daquele estudante. Então, o que a gente considera como elementos importantes nesse processo avaliativo? As produções e notas do estudante. A gente pode utilizar alguns inventários que estão descritos na literatura e publicados para colher algumas informações ali quantitativas, né, qualitativas e quantitativas com relação àquele estudante. A gente tem que conversar com todos os professores da disciplina, principalmente se for um aluno do Fundamental 2, né? Então, o olhar de todos os professores ali é importante para que a gente possa reconhecer as características de superdotação e em que área aquele estudante se destaca, né? Porque, como eu disse, ele pode não ser bom em todas as matérias. A gente tem que olhar também para o estudante no contexto da escola. Então, se eu tenho um estudante, por exemplo, com características de liderança, provavelmente ele vai se destacar na educação física, ou ele vai se destacar no recreio, ou ele vai se destacar em alguma disciplina específica. Então, ele tem que ser observado em todo o contexto da sala de aula. É muito importante que a família participe desse processo também, né? A família tem que ter ciência, ela tem que dar anuência para esse processo de avaliação pedagógica e ela tem que ser convidada a participar do processo. E é importante que o professor, né, as pessoas que estejam responsáveis por essa avaliação, façam uma entrevista com essa família, para colher os dados ali do desenvolvimento e os dados de funcionamento dessa criança fora do contexto da escola. E um outro elemento importante, fundamental, uma peça-chave nesse processo, é a participação do estudante. Então, a gente tem também na literatura alguns instrumentos de autorrelato. Então, o estudante vai falar dele mesmo. E esses estudantes percebem que são diferentes.
né? Então, é importante que eles participem de uma maneira ativa no processo. Como eu disse para vocês no início, essa avaliação pedagógica precisa ser composta por um número grande de elementos. Quanto mais elementos vocês levantarem, mais rico vai ficar esse relatório, mais rica vai ficar essa avaliação, e essa avaliação é suficiente para a gente pensar no enriquecimento curricular. Caso haja uma suspeita, ou caso haja uma demanda da família para uma aceleração de estudos, aí é importante que se tenha uma avaliação psicológica complementar para que a gente possa tomar essa decisão de realizar a aceleração de estudos. Próximo. Denise, sim, Jefferson. Você cita em diversas vezes o enriquecimento curricular. Será que você podia dar um exemplo para os nossos professores do que seria o enriquecimento curricular? Sim, vou dar um exemplo, Jefferson. Está aí na Obrigado. sequência já do meu slide, inclusive uma experiência mesmo. Pode passar o próximo. Bom, o enriquecimento, então, na verdade, consiste na oferta de experiências de aprendizagem diversas das que o currículo regular normalmente apresenta. Ele requer formação de professores, material diferenciado e o planejamento e acompanhamento do progresso do estudante. O próximo. O enriquecimento ele pode acontecer por meio de projetos individuais, por meio de tarefas diferenciadas, de atividades voltadas para o interesse daquele estudante, por meio de tutorias, por meio de mentorias, né? Então, tem uma série de recursos que a gente pode pensar para utilizar essa estratégia do enriquecimento curricular. E, como eu disse, ele pode acontecer dentro da sala de aula comum e na sala de recursos. Então, dentro da sala de aula, a gente chama de enriquecimento intracurricular, em que a gente vai trabalhar o aprofundamento daquele conteúdo em que o estudante tem uma habilidade acima da média, e na sala de recursos a gente vai trabalhar com projetos específicos voltados para os interesses deles. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Próximo. Bom, um dos referenciais que a gente pode adotar é o modelo do Renzulli, né, o modelo triádico de enriquecimento, em que ele fala de atividade de enriquecimento 1, 2 e 3. Pode passar o próximo. Então, o enriquecimento 1 corresponde às atividades exploratórias, ou seja, o indivíduo é exposto a uma série de experiências e atividades para que se possa descobrir seus interesses e programar as atividades do tipo 2 necessárias para alcançar de tipo 3. Então, qual é um exemplo de atividade de tipo 1 que a gente costuma fazer nas nossas escolas? Uma palestra, uma peça de teatro, né? A gente recebe ali um grupo para fazer uma peça de teatro na escola, a gente recebe um profissional para fazer uma palestra, a gente leva esses estudantes para fazer uma visita em algum recurso da comunidade. Tudo isso é atividade de tipo 1, atividade que vai ampliar a visão de mundo daquele estudante para que ele possa conhecer outros elementos e, a partir dali, despertar o interesse para se aprofundar em atividade de tipo 2 e tipo 3. As atividades de tipo 1, elas podem ser oferecidas para todos os estudantes da turma, né? Então, é inclusivo nesse sentido o modelo do Renzulli, porque eu posso oferecer essa atividade para todos, não só para os estudantes superdotados. Próximo. As atividades de tipo 2 são oferecidas para aqueles estudantes que manifestaram interesse em se aprofundar em algum tema específico, e aqui nesse tipo de atividade são oferecidos aos estudantes métodos e materiais que visem a promoção de pensamentos e sentimentos que irão prepará-los para as atividades de tipo 3. Então, aqui são trabalhadas as atividades de como fazer as coisas. Então, o enriquecimento de tipo 2 é o momento em que o estudante vai aprender procedimentos. Então, se eu tenho interesse em desenvolver alguma pesquisa específica, e eu vou esclarecer isso melhor no meu exemplo, eu vou ter que ensinar alguns procedimentos, e isso faz parte do enriquecimento de tipo 2. E o próximo, tipo 3, pode passar o próximo, isso. É composto por atividades que permitem aos indivíduos uma investigação que os leve a atuar como profissionais dentro do assunto pesquisado. Né? Como o Robson falou, aos 12 anos eu já dominava o computador, eu já dominava a informática, eu já trabalhava com isso, eu já sabia isso. Né? Então, é parecido com um enriquecimento de tipo 3, em que eu me aprofundo de uma tal forma naquele conteúdo que eu sou capaz de executar aquela tarefa ou aquela atividade como um profissional do tema. Próximo. Bom, então aqui tem um exemplo
de um projeto que foi realizado com uma estudante do 6º ano do ensino fundamental, dentro de uma sala de recursos, durante a minha pesquisa. Então, essa estudante, ela tinha interesse por história, e ela frequentava a sala de recursos, e nós fizemos um projeto, um planejamento com ela de uma atividade, de um enriquecimento que iria acontecer ao longo de um semestre na sala de recursos. Então, a gente utilizou uma entrevista com essa aluna, eu e a professora especializada, a gente fez uma entrevista com ela e a gente construiu esse passo a passo do projeto. Então, a gente definiu o objetivo, né? Então, ela tinha esse interesse grande por história e a gente foi tentando ali localizar o que exatamente da história ela tinha interesse em conhecer. E aí ela definiu esse objetivo, né? Ela queria conhecer as estratégias de Adolf Hitler para dominar os territórios. Para pesquisar sobre isso, a gente levantou algumas possibilidades. Então, ela fez uma entrevista com a PCNP de História da Diretoria de Ensino, ela visitou a biblioteca e o jornal da cidade, ela pesquisou em sites, leu livros, jornais e revistas que traziam assuntos relacionados àquele objetivo que ela queria cumprir. É claro que houve toda uma autorização para que ela pudesse fazer esses trabalhos, né? E no final, né, o produto final dela foi a elaboração de um jornal. E esse jornal foi compartilhado com a escola de origem, porque ela frequentava a sala de recursos em uma outra escola. Foi também compartilhado com os colegas da sala de recursos, com o professor de história e com o pai. Né? Então, esse aqui é um exemplo de um projeto de enriquecimento curricular que teve a duração de um semestre. Além da proposta de enriquecimento, a gente construiu um cronograma. Então, no início do semestre, ela já sabia tudo que ela ia fazer ao longo do semestre. Isso facilitou, por exemplo, para a compra dos materiais que iriam ser utilizados ao longo do processo de enriquecimento, né? Então, logo no mês de agosto, a gente fez o planejamento, a gente fez o cronograma e a gente entregou a lista dos materiais para que a diretora pudesse providenciar o que seria utilizado ao longo desse processo. Então, vejam que o enriquecimento de tipo 1 tinha a ver com um programa que ela tinha assistido numa TV, num canal a cabo, que tinha falado um pouquinho sobre a questão das guerras, sobre Adolf Hitler, sobre como ele dominou os territórios, e aquilo chamou a atenção dela. E aí ela trouxe esse interesse, essa curiosidade para a sala de recursos, para que ela pudesse se aprofundar no tema. O tipo 2 está aqui no para pesquisar sobre isso eu vou, né? Então ela teve que aprender como fazer uma entrevista, ela teve que aprender como fazer busca em sites indexados na internet, ela teve que aprender como se constrói um jornal. Então, são todos procedimentos que ela foi aprendendo ao longo do processo para que ela pudesse construir o produto final, que era o jornal, e compartilhar os conhecimentos que ela tinha adquirido. O que é importante a gente pensar? Que o mais importante, né, o que mais importa, no fim das contas, é tudo que ela aprendeu ao longo do processo, não só com relação ao conteúdo específico, mas com relação a todas as habilidades e competências que ela foi desenvolvendo. Então, essa é a riqueza do enriquecimento curricular. Eu não aprendo só conteúdo, mas eu aprendo outras habilidades que vão ajudar na minha vida, né? Então, é importante a gente pensar no enriquecimento como um desenvolvimento dessas habilidades para que eu possa utilizá-las no futuro aí, quando eu for um profissional e trabalhar em alguma área específica que não necessariamente é essa área. Próximo. Bom, então, contando um pouquinho dos resultados da minha pesquisa, né, já caminhando para o final aí da nossa conversa de hoje. Como eu mencionei para vocês no início, eu fiz um trabalho em uma escola pública do ensino fundamental. Era uma escola que ficava num bairro, numa situação de vulnerabilidade, né, num bairro carente, de uma cidade do interior de São Paulo, e a gente fez a implantação do modelo de enriquecimento curricular do Joseph Renzulli, trabalhando com o enriquecimento dentro da sala de aula, o enriquecimento de tipo 1, e trabalhando com enriquecimento de tipo 2 e tipo 3 na sala de recursos. Então, a gente fez, né, eu fiz uma medida com esses estudantes antes e depois da intervenção, e eu mapeei habilidades intelectuais, criatividade e motivação.
Então, o que a gente percebeu, né, ao final do processo? Eu fiquei 2 anos trabalhando nessa escola. A gente percebeu que no final do processo houve uma melhora das turmas com relação às medidas de desempenho intelectual, criatividade e motivação. Então, os estudantes melhoraram, né? Houve um incremento aí dessas áreas, né? Houve um desenvolvimento dessas áreas. O 5º ano era uma turma que vinha passando por enriquecimento desde o 1º ano, né? Então, quando eu comecei meu trabalho, eles estavam no 4º ano. Eu trabalhei com eles no 4º e no 5º. Mas eles já tinham recebido enriquecimento de outras pesquisas no 1º, no 2º e no 3º ano. Esse 5º ano, ele teve ele teve um desempenho fantástico nas provas externas, né? Ele teve um aumento de 31% nos resultados do IDESP de 2018. Então, ele saiu de uma nota 6,59 e foi para uma nota 8,63, né? Então, foi uma diferença muito grande para essa escola, demonstrando que quando a gente oferece o enriquecimento para a escola, para todos os estudantes, essa maré se eleva e elevam-se todos os navios e a gente vê resultados, inclusive no IDESP, né? Então, essa é a hipótese, né? Oferecer o enriquecimento ao longo do tempo para os estudantes favorece o desenvolvimento e favorece o desempenho desses estudantes, não só nas avaliações externas, mas na vida, né? É importante a gente pensar que esse enriquecimento ele precisa ser implantado de forma gradual e tem que envolver a gestão de professores. E, no meu caso especificamente, né, uma limitação que eu encontrei foi a falta de recursos e investimentos e de políticas públicas abrangentes e sólidas, né? A gente tem aí um trabalho desenvolvido na área da superdotação, mas a gente sabe que ainda há muito a ser feito, a gente ainda está engatinhando. Então, eu ainda encontro muitas barreiras e muitas dificuldades, e eu achei muito importante a gente ter essa fala hoje para que vocês possam compreender quem é esse estudante superdotado, possam minimamente oferecer os recursos necessários para que eles possam desenvolver os seus potenciais por meio do enriquecimento e por meio da aceleração. E é importante pensarem, né, principalmente os PCNPs, os supervisores que estão me assistindo aqui, sobre a questão da aceleração de estudos. A aceleração de estudos ela é uma medida muito efetiva para o estudante superdotado. Então, assim, eu mesma já participei de alguns processos de avaliação, né, de encaminhamento para a aceleração de estudos, e a gente percebe que os pais acabam encontrando muita dificuldade. E o que a gente tem visto é uma judicialização desse processo de aceleração. E a gente não precisa dessa judicialização, porque a Resolução 81 de 2012, ela traz todas as diretrizes para que a gente possa realizar administrativamente e pedagogicamente esse processo de aceleração, né? Então, é importante a gente pensar que quando a gente receber um processo de aceleração, vamos olhar com cuidado, porque realmente, se há uma indicação de um profissional para que aquela aceleração aconteça, essa pode ser uma medida que realmente vai beneficiar o estudante e faz uma diferença absurda na vida desses estudantes quando a gente faz essa aceleração bem cuidada e bem fundamentada. Próximo. Bom, aqui eu trouxe algumas indicações de leitura, né, para vocês se aprofundarem. São materiais que estão disponíveis na internet, então tem a coleção do MEC, a construção de práticas educacionais para alunos com altas habilidades de superdotação. Se vocês colocarem esse nome aí no buscador do computador de vocês, vocês vão encontrar os 4 volumes para fazer download gratuito. Próximo. Esse livro é o livro da secretaria, está disponível aí na rede também, online, gratuitamente. A gente disponibilizou volumes desses livros para as diretorias de ensino, então provavelmente as escolas e diretorias de ensino devem ter pelo menos um exemplar, porque ele foi amplamente distribuído na época, mas ele também está disponível para download na internet, um olhar para as altas habilidades, construindo caminhos. Próximo. Eu queria convidar vocês também para seguir o Conselho Brasileiro para a Superdotação nas redes sociais. Eu sou a atual presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação e a gente tem trabalhado numa perspectiva de fortalecer mesmo essa área, de ampliar a formação de professores para que, de fato, a gente possa reconhecer esses estudantes que permanecem invisíveis nos bancos escolares, mas eles estão lá, né? Então, sempre façam essa conta. Em toda sala de aula tem pelo menos um estudante superdotado. Será que você localizou o estudante superdotado que está com você ou que está na sua escola? Né? Então, todas as escolas têm, e a gente precisa aprender a localizá-los e oferecer as estratégias pedagógicas
necessárias para o desenvolvimento desses talentos. Próximo, tem mais algum? Esse aqui é o meu livro, né, resultado da minha pesquisa de mestrado, Altas Habilidades de Superdotação na Vida Adulta. Então, eu conto um pouco a trajetória de vida, os impactos da escolarização desses estudantes, o percurso da escola, a importância disso para a vida desses sujeitos. Então, quem tiver interesse em se aprofundar também, ele está disponível aí para venda. E o próximo, acho que acabou, né? As referências, tem mais algum? Legal, Denise. Legal, obrigado pelas suas informações aqui na manhã de hoje. Acho que os nossos professores, muitos deles estão agradecendo aqui no chat, elogiando a sua apresentação, que foi de fácil compreensão, uma linguagem acessível para os nossos professores. Eu acho que o que ficou para a gente aqui é que a superdotação precisa ser suplementada, né, nas salas de recurso e não repetir o que os professores já realizam na classe comum. E a questão da maré, que nós somos a maré, né? Então, quando a gente eleva essa maré, quando a gente inclui esses estudantes e dá oportunidade para que eles participem das atividades, a gente acaba contemplando a todos. Então, eu peço para agora o Robson, um minutinho para se despedir dos professores e deixar o seu recado final para eles. Robson, a palavra é sua, despeça-se dos professores e, se quiser deixar uma mensagem também, fique à vontade. Então, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? Obrigado, Denise, por mais uma vez me convidar. Foi muito bacana falar aqui, é sempre bom, né? Principalmente falar para os professores. E assim, né? Olhem com bastante carinho, né? Para os superdotados, eles precisam muito de vocês. Eu acho que eu me sentiria, acho que a minha história de vida seria muito diferente. Eu acho que isso evitaria muito sofrimento para mim se eu tivesse professores como vocês me atendendo. Tem muita coisa que eu trabalho com a Denise hoje, já adulto, e é muito mais difícil fazer mudanças na fase adulta, né? Então, importante a identificação né, das crianças. E é isso, né? Continue forte com o trabalho de vocês, e eu, em nome dos alunos também especiais, agradeço o trabalho de vocês. É isso. Obrigado, gente. Robson, nós que te agradecemos, os professores aqui também elogiam bastante a sua fala e te parabenizam aí pela participação excelente na manhã de hoje. Muito obrigado em nome da Secretaria de Educação. Denise, você também sem comentários, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser se despedir dos professores e deixar seu recado final, a palavra é sua. Sim, eu queria agradecer mais uma vez, né? Fico sempre muito feliz em poder colaborar com a formação de professores. Vocês podem me encontrar pelas redes sociais, @DeniseArantesBreiro. E lá no meu site também tem muitas informações, artigos e publicações na área. Eu tenho um podcast também falando sobre superdotação, que é o www.denisearantesbreiro.com.br. Espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade e desejo um bom trabalho para vocês aí com relação a esse olhar para os estudantes superdotados. Denise e Robson, eu me emocionei muito, muito obrigado, agradeço enormemente a tua parceria e não podia ser diferente. A pessoa que você não podia ser diferente. E aquela sempre história que a gente brincava, né? Atira no que viu, acerta no que não viu. Então, realmente, quando você pensa quanto você pode ajudar a todos os alunos, com essa sua pesquisa que você fez, o quanto é importante a gente não olhar o aluno para menos, né? Sempre para mais. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer e pode ter certeza, estaremos em outras oportunidades. Robson, olha a sua agenda, com certeza para o ano que vem nós vamos conversar com a Denise, você. E é assim, é sempre muito bom te ouvir. E é sempre muito bom poder compartilhar de todo esse conhecimento com essa nossa rede maravilhosa dos PCNPs, supervisores, professores da educação especial, que a gente sabe que precisam tanto, tanto desse olhar. Muito obrigada em nome de todos eles, porque eu sei que realmente agora todos estão te aplaudindo e agradecendo por essa oportunidade. Muito obrigada e até uma próxima. A todos os colegas que nos ouvem, supervisores, PCNPs, professores, mais uma vez obrigada por essa parceria, por estarem junto com a gente. E o canal é nosso.
Não se esqueçam disso, o canal é nosso. Continuamos esperando sugestões para o ano que vem. Esse ano nós conseguimos fechar até dezembro. Então, esperamos aí sugestões para que vocês possam, para o ano que vem, possam estar aqui compartilhando conosco teses de doutorado, dissertações de mestrado, coisas que vocês fizeram e querem compartilhar com toda a rede. O canal está aberto para todo mundo. Muito obrigada. Jefferson? Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês na manhã de hoje. Foi um prazer tê-los aqui. Nos encontraremos daqui 15 dias na TPC Educação Especial. Falaremos com 2 professoras que são surdas, com deficiência auditiva da rede, que trarão também experiências e metodologias de trabalho com os alunos com deficiência auditiva. Até lá, pessoal. Tenham uma ótima manhã de trabalho. Fiquem bem e até mais.